Bom, estou aqui com o seu João Iscariote. Como já nós fizemos uma matéria anteriormente lá na linha Mendes Alto, se referindo à aparição de Nossa Senhora, ficou algumas questões em aberto para a gente ver e elucidar mais o caso. Então, essa história, que a meu ver aconteceu em 1938 e começo de 1939. Seria isso, seu João? Isso mesmo. Na época o senhor tinha 9 anos, então, quando apareceu Nossa Senhora? 9 anos. O senhor nasceu em 1930. 1930. E o senhor é de que dia de janeiro? Dia 3. 3 de janeiro. Então foi logo, digamos, o senhor é no começo do mês que faz aniversário e a aparição de Nossa Senhora foi no fim do mês. Isso. Digamos que a seca começou num período, e quando que vocês deram conta que tinha que fazer a novena? Quantos dias após o começo da seca? Quando começaram a novena? Tinha quantos dias de sol anterior à novena? Há poucos dias. Em seguida foi começado. Mas quando, digamos, vocês sentiram que teria que mandar vir a chuva, não fazia já um período que estava sem chuva? Tipo uns 20 dias por aí? Não, uns 10 dias. 10 dias, daí começaram a novena que era para vir chuva. Pois é, meio estranho isso ali, porque normalmente quando a gente passa um mês sem chuva, que daí começa uma novena, né? Mas vocês começaram antes, então. Começamos antes. E quem organizava o terço? A minha mãe. Sua mãe? Minha mãe. Como é que era o nome dela ainda? Ana Carlota. Ana Carlotti. Então ela organizava o terço e o terço começava a que horas? E ela rezava o terço. Sim, vocês respondiam. Sim. Tá, mas ela rezava com as ladainhas, tudo completo? Como é que era? Tudo completo. Tudo bem. E era todo dia ou rezava um dia sim, um dia não? Não, todos os dias. Todo dia, porque não tinha nada que atrapalhasse de chuva, nada. Tá, e aí era, que hora era feito o terço? 1 hora. 1 hora da tarde. 1 hora. Tá, e o terço demorava o quê? Uns 20 minutos? Mais ou menos. Mais ou menos 20 minutos. O senhor poderia me descrever em detalhe como é que era essa senhora e essa que, segundo o senhor, acha que era Nossa Senhora? Quando ela apareceu a primeira vez, foi lá no galpão do seu tio. Foi. E aí, quando o senhor viu, ele viu primeiro, né? Sim. E quando o senhor viu ela, você lembra como é que ela era? Como é que era o cabelo? Ela era simples, simplesona, vestido preto desbotado. Depois, quando ela pegou os nenê que foi embora, então ela tinha um vestidão. Mudou o vestido Mudou. daí? Esse é parecido. Parecido com esse aí. Segundo ele, com essa aparência aí, ó. Digamos que o dia 3 de janeiro de 1939. Tá, era o dia do seu aniversário. Nesse dia teve o terço e vocês foram no terço? Sim. Esse que eu queria clarear. Tá, mas que igreja tinha lá então? Capela. Uma capela. Então nessa capela ali foi feita quanto tempo antes da aparição? Não, quando nós viemos nós morávamos em Guaporé. Guaporé. Quando nós chegamos aí, a igrejinha estava já estava construído. Que ano vocês vieram de Guaporé? Você e o seu pai, sua mãe? 1934. 34. E tinha uma caminhonetinha para botar só as coisas em cima. Nós viemos de a pé de Guaporé. E daí viemos de a pé com a enxada nas costas para tapar um buraco. 3 dias. Mas o carro vinha devagarinho? Então o seu pai e a sua mãe tiveram 8 filhos.
Em tudo 12. 12. O bispo de Federico, ele disse que levou a conhecimento do Papa. Mas era o bispo da época? Não, não faz muito tempo que eu falei para o padre, contei a história para o padre e ficou bem querendo tirar limpo. Daí ele falou com o bispo de Federico, daí ele disse, o bispo sabe que mandou para o Papa, antes do que esse que morreu. Antes desse aí era o Bento XVI. Bento XVI. O padre disse que falou para o bispo e o bispo falou para o Papa. Mas morreu por aí. Sempre a história é a mesma. Então assim, ó, mas o senhor está ciente de que alguém possa não acreditar? Que é só uma história. Só uma. Mas vai ter aquelas pessoas que vão dizer, que esse ali é um mentiroso, coisa assim. Mas tem algum que talvez não acredita, mas tem muito que vai acreditar. Porque só agora o senhor resolveu botar a público. O senhor já disse que foi em Aparecida e foi vindo para a Eterno e botou a público, mas ninguém lhe deu bola. Isso. Então o senhor teria um motivo para agora tentar colocar... Eu tenho. Um motivo que o senhor teria agora? Eu estou rezando para Nossa Senhora, que foi ela que fez tudo isso, que ajude nós de botar limpo isso, que o povo acredita. Então estou rezando toda noite e de manhã. Porque essa história aqui eu pretendo colocar no YouTube, que é um canal que todo mundo, do mundo inteiro, possa assistir. Então, assim, ó, vai ter aqueles que acreditam, aqueles que vão zombar, e vai ter aqueles que vão achar que fica na dúvida, né? Mas então aí precisaria, então, para que isso se confirmasse, achar, quem sabe, o jornal que publicou, quem sabe algum arquivo aí do padre Bruno Pares, que possa ter na igreja, ou se a gente recuperar esse jornal que o senhor falou que foram lá fazer a reportagem, ou alguma pessoa que tivesse a sua idade, ou um pouco mais, talvez. Porque deve ter alguma pessoa que tem essa idade para confirmar. Teria que ser alguém que fosse da comunidade também. É complicado fazer as pessoas acreditar se não tem as provas, né? Sim, é verdade. Então a gente vai atrás dessas provas, e se a gente conseguir as provas, possivelmente alguém vai querer até visitar o local lá, porque se trata de uma coisa assim que eu acredito que é uma das mais brilhantes aparições de Nossa Senhora, que normalmente ela aparece para um vidente, para um grupo de 2, 3 pessoas, mas para a comunidade toda, e fazer vários milagres em 2 dias que ela apareceu, né? 2 dias, acho que se for contada mais de 3, 4, 5 milagres. Ela largou de tudo para vir atender o pedido das crianças. Pois é, eu acho que ela é muito das crianças, como Jesus, ou o filho dela também era. Deixai a vir a minhas criancinhas. Então ela diz que, o senhor falou que ela disse, vinde a mim, criancinha. Vinde a mim, criancinha. Ide enchei os baldinhos d'água. O outro lá gritou, nessa hora não tem um pingo de água. E ela virou-se para ele, ela disse, a fonte está cheia. E daí foi uma zoada aquela criançada, tudo. E daí nós descemos porque ela que mandou as crianças, depois fomos nós. Então vocês foram por conta? Depois fomos nós. Daí o senhor falou lá que perto da fonte, ela ficou aproximadamente ali uns 8 ou 10 metros da fonte. E ali onde é que ela pisava, uma mancha verde. E o resto tudo seco. Ela fez voltar tudo. Pois é, isso seria um milagre também. Tudo, milho, tudo que tinha plantado voltou.
Quantas vezes ela apareceu assim? Em quantos dias diferentes? Em 2 dias diferentes? Deixa eu te explicar. Ela apareceu Lá com o seu tio no galpão. lá no galpão. Primeira vez. Às 11h30. 11h30. Tá. E depois ela apareceu faltando 5 minutos para 1h. A hora que vocês começaram a perguntar onde é que tinha ido. Ela estava Mas no mesmo dia apareceu. no mesmo dia. Tá. Porque ele era de manhã e depois do meio-dia nós íamos no terço. Então ela... E nesse dia ela apareceu ali, que todo mundo viu atrás de vocês. Sim, ela veio aí. Tá, e ela dizia alguma coisa? Aconteceu que tio diz assim, ela veio aqui, ele disse, ela foi aí, e não vi depois onde ela foi. E daí, quando olhamos para trás, ela estava nas nossas costas. Afinal, o prato de comida que o senhor disse outro dia que foi preparado, ela comeu ou não? Não, Não ela comeu. não apareceu mais. E daí, quando Só apareceu de a novo, 1h. quando todo mundo tinha almoçado. Faltando 5 minutos. Ela cantou um pouco, mas estava na hora de subir para rezar o terço. Parou de cantar. Ou ela conversou? Aí ela disse, onde é que vocês vão? Porque o tio disse, vamos, gente. Aí ela perguntou então. Ela perguntou, aonde que vocês vão? E todo mundo que estava ali ouviu ela perguntar. Tudo. E quem que respondeu para ela? O tio de novo. Disse que iam no terço? Ele tinha mais confiança com ela. Ela disse, onde é que vocês vão? Nós vamos rezar para Nossa Senhora da Saúde mandar chuva. Mas vocês não sabem fazer chover? Ela falou isso para vocês? Sim. Perguntou que vocês não sabiam fazer chover. Vocês não sabem fazer chover. Mas você faz 60, 70 dias que temos rezando e não está adiantando nada. Mas se vocês me trouxer amanhã nessa hora criancinhas com baldinho de água, eu vou fazer chover. Pode esperar então. Ele disse que eu vou arrumar as criancinhas. Não era costume deixar em casa as crianças. Era trazer na... Então aquelas que o senhor falou outro dia que tinha umas 25, elas continuavam vindo sempre então? Sempre. Umas vinham a pé, de cavalo, de carroça, como é que vinha? De todo jeito eles vinham rezar. Tá. Então, essa foi o primeiro dia e a primeira aparição. Sim. Daí, quando vocês estavam rezando o terço, ela não apareceu? Não. E nem naquele dia terminaram o terço e foram para casa? Foi para casa. E não viram mais ela? Até amanhã só. Amanhã ela vinha de novo. No outro dia vieram as crianças com os pais, Com o baldinho. com o baldinho. E aí o baldinho, as crianças ficaram aonde? Ficaram lá embaixo das árvores. Lá. E quem que disse que era para as crianças ir até a fonte? Ela, quando chegou a hora, que ela falou, venham nessa hora da manhã, que era 1h, então ela estava se queixando, onde é que está a mulher de vocês, a preta, tá. E daí a pouco, mas não terminou de falar, ela apareceu aí. Ninguém viu como ela chegou? Não, o pessoal no calor, no sol, tá? Então todo mundo olhava para lá e ela apareceu nas costas, cantando. Cantando daí. E ela chamou as crianças daí? Daí, criança, vinde a mim. Vieram tudo. Faltou meio metro para se encostar nela. Então, tudo com o baldinho dele virado, tudo seco. E daí ela quando estavam tudo em roda dela, ide encher o baldinho d'água. O tio gritou de lá, nessa hora não tem nenhuma gota d'água. A fonte está cheia. Daí a criança foram tudo, quase, que saíram com o baldinho cheio. Estava com a sanga cheia. Daí quem bebeu água lá fomos nós. As crianças não beberam.
encontramos eles que vinham vindo com o baldinho cheio. Ela pegou as criancinhas e se foi. É que nem a Nossa Senhora das Graças, que vai com as mãos assim. Ah, tá. Ela ia assim. Com as mãos no lado do vestido. E as crianças tudo no vestido. Eu não entendi bem essa parte que o senhor fala das crianças no vestido. Mas as crianças, além de estar desenhada, as crianças que foram com o baldinho, estavam seguindo ela? É que acontece que eram naturais. As crianças, quando foram buscar... Quando foram buscar a água, era natural. E depois, nós fomos beber água e vimos que ela já estava adiantada lá. Ela fez de propósito, para não se mostrar. E daí, ela estava lá em cima com as criancinhas todas no vestido. Tá, mas aí... nós não vimos como é que ela trocou de vestido. Sim, ela trocou de vestido como se fosse uma mágica, então. É a mesma coisa. Mas uma coisa que eu não entendi direito foi o seguinte: da fonte até o cemitério, ela foi com as crianças com o baldinho, junto no lado dela, com o baldinho de água? Sim. Nós estavam lá dentro daquele desenho lá. E se mexendo? Sim, estavam dentro do vestido. Do quadrinho. Do vestido. Com o baldinho de água. Daí ela foi aterrissar lá no cemitério. Daí vocês dali debaixo da fonte subiram até o santuário, o cemitério, a igreja, o que viram lá daí? Nada. Chegaram lá, não tinha nada? Nada. Só... Mas nem as crianças que tinham subido com ela não viram mais nada? Não, estavam dentro do cemitério. As crianças estavam lá. Estavam lá. O senhor acredita que ela transportou as crianças... Tudo no vestido. No vestido até o cemitério? Até o cemitério. Elas não precisaram caminhar, então? Mas foi quando ela sumiu lá na curva da estrada, daí que nós tivemos a oportunidade de andar. Daí nós fomos correndo e quando chegamos na curva da estrada, enxergava até lá em cima, não tinha ninguém. Aí fomos correndo e quando nós fomos passar no cemitério, olhamos tudo com o vestido dela, ela fez toda a parede do cemitério. Que nem não dava para ver a sepultura? Nada. Não dava para ver? Nada. Então o vestido fosse que nem um pano, um grande pano. Mas nós vimos que ela estava lá cantando. Ela não queria que vocês vissem o que estava acontecendo lá dentro? Não queria. Ah. Daí quando ela trancou o cemitério, daí eu disse para as mulheres, vamos lá dentro da igreja que da janela nós vamos ver ela. E daí nós abrimos a igreja, o pessoal estava chegando para o terço, e daí abrimos a janela e ela correu um vidro, uma gorfada de água, assim, e uma gorfada de folha de cilamão. E vocês não viram daí? Tapou e vocês não viram ela. Então ela não queria que vocês vissem. Não queria se mostrar. Daí, vamos usar o terço ligeiro. Daí o pessoal entrou na Santa Maria, Mãe de Deus, vai do nada e pá. Daí as mulheres, sabe como é a mãe das crianças? Fica apavorada? Na mão de uma mulher. Estranha, digamos. Aí, não queriam nem ficar no terço, garanto. Queriam ir lá para buscar as crianças. Faziam plano de todo tipo. Onde é que estão as crianças? E rezavam meio sem saber o que estava acontecendo. Veja só. Daí... Terminaram o terço, então? Mas foi 10 minutos. O terço. Daí, os de lá ficaram na frente da igreja. E daí, nós, que eram dois moradores do lado de baixo, da descida, tu viu lá como é? Sim, vi. Duas famílias só. Daí, nós não tinha criança. Criança era tudo lá de cima.
Então, as mulheres faziam plano, porque, sabe, filhos, criancinha. E daí estavam apavoradas que as crianças tinham sumido. claro, daí a pouco, ela fez a porta do cemitério assim. Então tinha que sair e acompanhar a cerca um pouco. Ah, tipo, transpassou para não poder sair em linha reta, saía meio enviesado. Daí saiu a criancinha com o bandinho seco, mas muito séria. Ela foi lá na frente da igreja, na estrada, ela se colocou lá com o bandinho dela. Quieta. Daí a pouco... Que idade tinha essas crianças? Tinha uns 4 aninhos, 5. Ah, Tinha de tudo tipo. criança pequena. Então, por isso a preocupação também das mães. As mulheres criaram coragem, ela começou a sair já as crianças. Uhum. E foi saindo uma, quando ela estava se colocando lá, saía outra. Tipo que ela estava organizando para ela sair uma por vez. Isso. Daí, mas as crianças sérias ia reto e se colocavam. Como se fosse que já tinham aprendido a tempo. Não precisou ensaiar, então. Como se colocaram como quem ia bater uma foto, toda em carreirinha. Daí terminou. Aí, saiu lá as 20 e poucas crianças. Aí as mulheres, que beleza, minha nenê está aí, tá tudo, o mundo virou em maravilha. Feliz porque... Só daí a pouco, mas ela não tinha mais a saia grande. Não, tinha aquele normal. Vestido velho. De novo o vestido velho. Aí ela veio na minha direção. Eu estava debaixo da estrada, na frente do cemitério. E ela veio caminhando devagar, digo, ela vai cair. E ela desceu assim. Tipo aterrissando. Na estrada. O barraco, ela desceu, tinha uma roda vermelha, assim, parecia uma borracha, uma coisa, e ela desceu com os pés daquilo lá. E estava cantando. Essa borracha, digamos, parecia uma borracha que ela ficou em cima daquela roda. E era a borracha, o que cor? Vermelha? Vermelha. E ela ficou ali. E cantava, qual é que era a canção que ela cantava? Olha, depois de pouco tempo eu cantava sempre para não me perder dela. E agora... Não, esqueceu. Mas eu cantava a canção dela. E uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, tá vendo esse desenho aqui que eu fiz? Era mais ou menos essas crianças... cabelo mais liso. Mais liso, mas aqui as crianças eram nesse formato? Era um quadrinho, tudo quadrinho. Quadrinho. Tudo quadrinho. E as crianças pareciam que estavam vivas dentro dos quadrinhos? Ela falava com vocês em língua portuguesa? Em português. Tá, e a cantoria? Mas era uma canção que alguém junto com nós falava, essa aí é a canção dos anjos. Quantos participavam na novena ao todo, entre homem, mulher e criança? 20, tem 20 sócios, cada um tinha uns 6. 100 e poucas pessoas. E quantas dessas 100 pessoas viram a Nossa Senhora? Tudo elas? Tudo elas viram. Mas é uma coisa esquisita, de ver, e depois quando aconteceu, daí nós 30 dias ainda rezando o terço. E o povo tinha ficado chorão. Quando um estava rezando, ele começava a chorar. Você lembrava? Tudo chorava. Você lembrava que tinham feito... Não agradecer por tudo que ela fez. Porque não é só aquela aparição lá. Depois ela fez voltar tudo à planta. Tudo. E ela deixou algum recado quando ela apareceu, além de pedir para trazer os baldinhos d'água, de pedir para as crianças ir com ela? Quando ela descemos lá no galpão, daí ela começou a chamar os bichos.
Ela chamou os bichos. Mas dizer assim, ó, eu quero que vocês façam isso, façam aquilo, a não ser trazer as crianças, ela não pediu nada. Cantando e a bicharada vinha. Tá, mas aí ela fez um pedido especial, não? Não. Agora, quando ela veio os anjos pegar ela, nós não vimos. Quem viu foi a família do tio. Eles viram aquele toque de foram escutar embaixo da chuva, e ela foi mais ou menos, o sol nasce aqui, ela foi mais ou menos assim. E viram ela subindo então? Nós só pelo tinido dos aparelhos. Uma coisa que nem a fonte lá que veio aquela quantia imensa de água. Tá. Aí ela desapareceu e daí depois vocês continuaram fazendo o terço por mais um mês. E a água continuou jorrando da mesma quantidade? Não, mais, porque choveu, Sim. Se desastrou. Tá, mas essa fonte por anos e anos ficou lá. Sim. Para baixo de onde eu estava limpando lá, logo para baixo, 1,5 metro mais ou menos, tem uma cascatinha, assim. Uhum. E aí nós botávamos o baldinho lá para encher de água. Tá, mas ela nunca deixou de verter água ali, nunca, nem que tivesse dado seca depois. Não, depois nunca mais deu uma seca assim. E qual é o comentário que se falava na redondeza? Gente de fora veio ali para ver alguma coisa? Veio muita gente. E os comentários de vocês ali, o povo, que a única coisa... Era de contar a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E vocês não imaginaram assim de dizer que fosse fazer alguma coisa, alguma no local da água, pelo menos, da fonte? Fazer um capitel, uma igreja? Se tivesse que dar um nome para essa senhora, o senhor teria um nome para dar para ela? Que nem possivelmente era Nossa Senhora, mas ela apareceu para vocês e fez o milagre da água, as crianças. Não sei, teria um nome específico para... Não, que nome o senhor daria para ela? Nossa Senhora Aparecida é lá de Aparecida do Norte. Sim. Tá, mas essa ali não tinha que ter um nome especial? O senhor nunca pensou nisso? Nunca pensei. Depois, quando nós ia rezar o terço, se um começava a chorar, era um desespero. Daí dizia, mas nós não agradecer Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Mas nós ficava triste não ter feito alguma coisa boa para ela. Porque por que não foi no terço, não disse nada. E a minha mãe dizer para o povo, não é católica. Ela não quis vir no terço de Nossa Senhora da Saúde. O motivo que ela escolheu para festejar, que ela falava dance, pule, né? Cante. Dance. Tá, e seria com as crianças em princípio, com a bicharada? Não, as crianças ficaram lá em cima na igreja. E como é que ela mandava dançar quem, então? Os bichos. Os bichos que dançavam? Claro. Eles passavam perto dela, aquelas angolas, aquela guerra. As crianças não foram lá embaixo? Não tinha nenhum. Então a festa dela, mas ela mandava cantar e dançar, era os bichos? É os bichos. As angolas corriam com as asas abertas, tudo, leitão, gato, cachorrinho, porquinho. Então eu tinha entendido que ela pedia para as crianças e dançarem, mas na verdade era a bicharada. E onde estavam os adultos nesta hora? Trepados na carroça. Tá? Assistindo ela com os bichos. Sim. E as crianças perto da igreja? Não, a criança ficava lá em cima. Ela ficou entre a chuva e o enxuto e a chuva. Mas ela não se molhou um fio de cabelo. E daí que ela fez vir um frio terrível
não aguentamos. Tivemos que correr. E quando nós estávamos a 20, 30 metros lá longe, a chuva estava morna. Será que ela quis que vocês saíram de perto, que ela ia partir? Claro. Então ela fez esfriar o tempo para vocês saírem de perto dela, para ela poder subir. Aí, porque nós saímos, fomos na nossa casa. E o tio era de subir, assim. E ele foi na janela, quando ele chegou em casa, ele viu o toque da harpa. Aí febrou mais, era Nossa Senhora vieram buscar. Os anjos vieram buscar.